Antes de ir para o vídeo, se inscreva no meu canal e se você gostar do vídeo, dá um like, porque isso é muito importante, é fundamental para o nosso trabalho. Pessoal, eu vou explorar nesse vídeo uma questão que sempre surge por meio das mídias sociais. Me acompanhe até o final que você vai entender sobre esse assunto. Quanto de suplemento mineral uma vaca de corte precisa consumir diariamente? Recebo essa pergunta constantemente e nesse vídeo nós vamos entender esse assunto. E a resposta é depende. E depende do quê? Depende de várias variáveis ou fatores. E eu vou mostrar as principais aqui, que são 7. A primeira é o peso corporal médio das vacas. A segunda, a fase do ciclo produtivo. A terceira é a produção de leite das vacas, mesmo que a gente saiba que vacas de corte não produzem leite para a produção, mas produzem para a cria, e isso traz uma demanda de nutrientes. A composição mineral do pasto, o consumo de pasto, o consumo do suplemento, porque sabemos que os suplementos podem ter consumos muito variáveis, e a composição do suplemento. Então, essas 7 variáveis têm uma influência muito grande sobre a resposta a essa pergunta. Continuando, eu vou usar o elemento fósforo como o elemento chave para entendermos isso. Por quê? Porque a maior parte dos suplementos minerais para vacas de cria tem no fósforo o elemento decisivo para a aquisição do suplemento. E eu vou iniciar considerando essas 2 variáveis. A primeira delas, a fase do ciclo, e a segunda, o peso da vaca. E nós vamos ver aqui como já começa a variação nessas 2 variáveis. Então vamos lá. A fase do ciclo. Eu dividi o ciclo em 3 fases, onde as demandas de fósforo são muito diferentes. O início da lactação, o pós-desmame e o pré-parto. E eu vou usar uma vaca de rebanho mais leve, de vacas mais leves, 450 quilos. Veja bem, a exigência de fósforo aqui é dada, como eu já mostrei aqui no início, no título da tabela, em gramas por dia. Então, nesses rebanhos, nós precisamos, no início da lactação, 19 gramas de fósforo. No pós-desmame, 10,6 e no pré-parto, 14,3. Então, vocês estão vendo que nós temos uma demanda mais alta no início da lactação, do ciclo. Depois, quando o bezerro é desmamado, essa demanda cai muito e ela volta a subir no pré-parto, mas não tanto quanto no início da lactação. E isso vai acontecer para qualquer tipo de rebanho. Nós aqui estamos destacando para vacas mais leves. Se nós viermos aqui, nós vamos ver que acontece a mesma coisa. Agora vamos comparar como o peso da vaca influencia essa demanda. Então nós temos aqui rebanhos de vacas mais leves, 450 quilos, e rebanhos de vacas mais pesadas, 550 quilos. Se nós formos no início da lactação, aqui as vacas demandam 19 gramas e aqui 21,3, ou seja, nós temos um adicional de 12% para rebanhos onde as vacas são mais pesadas. No pós-desmame, isso também vai acontecer. Aqui as vacas precisam de 10,6 gramas e aqui 12,9, ou seja, um aumento de 21,7% nos rebanhos de vacas mais pesadas. E no pré-parto, a mesma coisa vai acontecer. 14,3 gramas e 17,2, ou seja, um aumento de 20,3%. Então aqui nós já vimos 2 variáveis que interferem naquela resposta. Vamos continuar. Nessa tabela, nós vemos a exigência de fósforo de vacas de corte, também em gramas por dia, em função da produção de leite, independente do peso das vacas. Nessa primeira coluna, nós temos vacas que produzem 6 quilos por dia e na segunda coluna, 7 quilos. Vejam a demanda de fósforo. Aqui 20,1 gramas, aqui 21,5 gramas, ou seja, nós temos um adicional de 7% na exigência de fósforo, considerando apenas a diferença de 1 quilo de leite por dia. Continuando, vamos para a 4ª variável, que é a composição do pasto. E aqui nós temos que ver o balanço de fósforo, no caso, em gramas por dia, no início da lactação. Eu vou usar o início da lactação por quê? Porque é onde nós temos a maior demanda. E aí eu vou comparar pastos com 0,10% de fósforo
e pastos com 0,14. Veja bem, a exigência, considerando vacas de 500 quilos, consumindo 2% do peso corporal, ou seja, 10 quilos por dia, e com produção de 6 quilos de leite por dia, considerando um peso de bezerro ao nascer de 32 quilos. Veja bem, a exigência ela não muda, ela vai ser de 20,1 gramas por dia nas duas situações. Só que o suprido ele é muito diferente. Aqui nós temos 10 gramas de fósforo por dia, aqui 14. Então a deficiência, nesse primeiro caso, será de 10,1 gramas e aqui de 6,1. Então vocês vejam que a composição do pasto vai influenciar decisivamente naquela resposta que nós precisamos dar, de quanto de suplemento mineral vacas de corte precisam consumir diariamente. Vamos continuar? Aqui nessa tabela nós vamos ver a influência do consumo de pasto e também vamos trabalhar com o balanço de fósforo em gramas por dia. Sempre considerando o início da lactação, vacas de 500 kg, produção de 6 kg de leite, peso médio do bezerro 32 quilos, e nesse caso eu vou adotar uma concentração constante de fósforo na forragem, porque nós vamos avaliar o que? A variável consumo de pasto. Nesse caso, considerando 0,12% de fósforo, nós vamos ter o seguinte balanço. A exigência é sempre a mesma, 20,1 gramas. Só que nessa primeira coluna, as vacas estão consumindo 8 quilos de matéria seca proveniente do pasto, e aqui 10 quilos. O suprido, no primeiro caso, será de 9,6 gramas e no segundo, 12. A deficiência aqui, 10,5, aqui 8,1, ou seja, nós temos uma diferença de 2,4 gramas, com vacas de mesma categoria no mesmo pasto. Então vocês vejam como isso vai interferir na resposta. Continuando, o consumo do suplemento. Também vamos trabalhar com balanço de fósforo, início da lactação. Para que tipo de vaca ou para que tipo de rebanho? Vacas de 500 kg, produção de leite 6 kg por dia, peso do bezerro 32 kg. Esse número 1 no superescrito aqui significa que o suplemento tem 9% de fósforo, 90 gramas por quilo, que são os suplementos mais comuns para vacas de cria. E aqui o 2 do superescrito, que é o suprido pelo pasto, nós vamos considerar 0,12% de fósforo nesse pasto, que também é muito comum em pastos de vacas de cria, e um consumo de matéria seca de 10 quilos por dia. Nós vamos considerar aqui um suplemento com 70 gramas e um com 100 gramas de consumo. E vamos ver se eles suprem, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, suplemento de vaca de cria tem que ser de consumo de 100 gramas por dia e tem que ter 9% de fósforo. Será que esse suplemento é o suplemento ideal nas duas situações? Então veja bem, se a vaca consumir 70 gramas ou consumir 100 gramas, a exigência não muda, 20,1 gramas por dia. O suprido pelo pasto também não muda, 12 gramas por dia. Quanto será suprido pelo suplemento? Aqui 6,3 gramas e aqui 9 gramas por dia. Nesse primeiro caso, com consumo de 70 gramas, vai faltar quase 2 gramas por dia para a vaca. E aqui está sobrando. Então vocês vejam que um consumo de 100 gramas com um suplemento contendo 9% de fósforo, na situação que eu apresento aqui no rodapé, vai sobrar um pouco de fósforo. Vai sobrar quase 5% daquilo que o animal precisa. Continuando, vamos ver a influência da composição do suplemento, sempre considerando o balanço no início da lactação. Vacas de 500 kg, produção 6 kg por dia, peso do bezerro 32 kg. Aqui a concentração de fósforo no pasto, eu vou continuar com 0,12% e um consumo de 10 kg de matéria seca por dia. E vou considerar um suplemento com consumo de 90 gramas por dia e não 100 gramas, como normalmente o pessoal usa, que deve ser esse o consumo. Então vamos lá, a exigência é de 20,1, não muda. Aqui nós vamos trabalhar com um suplemento contendo 8% de fósforo e aqui 9. Não se esqueçam, o consumo dos dois, 90 gramas por dia. Aqui o suprido pelo pasto, 12 gramas, aqui também.
aqui o suprido pelo suplemento 7,2, aqui 8,1. O que é que nós vamos observar? Que nesse primeiro caso vai faltar fósforo e aqui vai bater em cima, com um consumo de 90 gramas e não de 100 gramas. Continuando, eu quero mostrar nas próximas duas figuras o que aconteceria com rebanhos de vacas mais leves e rebanho de vacas mais pesadas. Então, o que é que nós temos na figura? Aqui, fósforo em gramas por dia, vocês vão ver tanto a demanda quanto o suprido e o balanço. E aqui o ciclo de produção, considerando o intervalo de partos de 12 meses. Então, o que é que nós observamos aqui? Essa primeira figura é para vacas com 420 quilos e um bezerro de 30, produzindo, no caso dessas vacas, 6 quilos de leite por dia. Então, vocês vejam aqui a linha de demanda de fósforo. Chegando aqui, nós temos o desmame, então nos meses 8 e 9, nós temos uma demanda maior e depois ela volta a subir aqui nos meses que antecedem o parto. Então, vamos ver o que é que acontece se nós tivermos um produto, um suplemento com 9% de fósforo sendo consumido 100 gramas por dia. Nós vamos ter aqui 9 gramas de fornecimento do fósforo pelo suplemento, é essa linha aqui. Essa linha é o fornecido pela pastagem, considerando o quê? 0,12% de fósforo e um consumo de 2% do peso corporal do animal em matéria seca. Não se esqueça que aqui as vacas são mais leves e, portanto, o consumo de matéria seca também vai ser mais baixo. E aqui o total fornecido. O que é que nós podemos verificar? Que essas 19,08 gramas de fornecimento diário, considerando o pasto e o suplemento, ela estará fornecendo mais do que essas vacas demandam o ano inteiro. E olhem a diferença nesse período aqui, ó, o período onde ela está com o bezerro desmamado e no pré-parto. Nós temos um excesso de fornecimento aqui muito grande, mas ele se repete ao longo de toda a lactação. Continuando, vamos ver o que acontece em rebanhos onde as vacas são mais pesadas e que utilizam o mesmo tipo de suplemento, ou seja, um suplemento com 9% de fósforo e consumo de 100 gramas por dia. Então aqui nós temos a demanda de fósforo em gramas por dia, aqui o ciclo de produção da vaca e aqui a demanda. Vocês viram como ela vai se modificando exatamente da mesma maneira que no caso anterior. Só que aqui as vacas são mais pesadas, 520 quilos, os bezerros são mais pesados e a produção de leite é um pouco mais alta. Então vamos ver o que é que acontece. Olha só, o fornecido pelo suplemento continua sendo 9 gramas por dia, por quê? Porque ele tem 9% e o consumo é de 100 gramas por dia. O fornecido pelo pasto, considerando agora que o consumo de matéria seca de 2% de vacas de 520 quilos é maior, e considerando 0,12% de fósforo, nós vamos ter esse consumo aqui de fósforo por dia, vindo pelo pasto, e aqui o total fornecido. O que é que nós observamos? Nós observamos que ao longo de toda a lactação, a demanda de fósforo vai ser maior do que o consumo. Olha aqui, ó. O consumo total é esse e a demanda é essa. E após o desmame do bezerro e no pré-parto, nós vamos ter também um superávit no fornecimento de fósforo. Então, o que é que isso mostra para a gente? Mostra que a resposta àquela pergunta, ela não é muito simples. Ela depende desses fatores e é por isso que nós precisamos aprender a planejar, avaliar, usar as informações de demanda, usar as informações de produto para casar o melhor produto para o nosso rebanho ou o rebanho que está sendo alvo de análise. Nós não podemos utilizar informações generalistas se quisermos fazer nutrição com precisão e nutrição de forma econômica. E aqui tem uma variação muito grande considerando o mesmo produto em 2 rebanhos ao longo do ciclo de produção. Então eu espero que essas informações contribuam para a sua reflexão técnica sobre esse assunto. Um abraço a todos vocês.